Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems. O nosso convidado de hoje, que está aqui ao meu lado, é João Meyer, arquiteto urbanista e membro da coordenação do curso de Desenvolvimento Imobiliário da FUPAM, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. João, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, Sandra? Ótimo, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui, João. O nosso olhar da semana, o tema sobre o qual vamos conversar no programa de hoje é Plano Diretor de São Paulo, da cidade de São Paulo. A sua revisão é uma oportunidade real de organizar melhor os espaços da nossa cidade? Então, a gente quer conversar com o João aqui, debater temas e questões como o que é um plano diretor e como ele impacta a nossa vida na cidade. Plano diretor estratégico, lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, planos regionais estratégicos, leis urbanísticas específicas, código de obras e edificações. Esse emaranhado todo da legislação atrapalha o desenvolvimento urbano? Falta maior amplitude temática para os profissionais do setor imobiliário terem uma compreensão mais abrangente do desenvolvimento urbano? Então, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu quero que a Sandra mostre para vocês as várias formas de vocês interagirem com a gente aqui no programa. Muito bem, bem-vindo a vocês que estão com a gente aqui em mais uma edição do Urban View. Se você está nos assistindo via On Demand lá no site da Urban Systems, você pode participar ao vivo com a gente aqui na UTV. É toda quarta-feira às 17 horas. Você pode entrar no site da UTV, faz o teu login, vai receber uma senha e você participa, mandando seus comentários e perguntas para os nossos entrevistados. Então fica aí o convite. Outra forma de você participar, você que está nos assistindo ao vivo via UTV, é por meio da nossa enquete. Enquete da semana que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A gente sempre faz uma perguntinha relacionada ao tema que a gente está abordando aqui no programa. E a pergunta de hoje: você sabe que qualquer cidadão pode participar da revisão do Plano Diretor de São Paulo? São 3 opções para você votar. Não, sim, mas não sei como participar, e sim, e desejo e vou participar. Você vota e no finalzinho do programa a gente traz o resultado e o nosso entrevistado comenta com vocês. Muito bem, vamos iniciar nosso bate-papo aqui com o arquiteto e urbanista João Meyer. Lembrando a você que está nos assistindo que o João Meyer já foi convidado aqui do Urban View, já esteve presente em outra edição do programa. Se você entrar no nosso canal Urban View do portal urbansystems.com.br e digitar lá no campo pesquisa o nome do João Meyer, você vai ter a oportunidade também de ver o programa que ele participou, já deve fazer quase 2 anos mais ou menos, né, João, por aí. Então é uma oportunidade interessante da gente abordar e comparar, digamos, as diferentes informações da época, né? Então, João, vamos começar esse nosso bate-papo aqui com você sobre essa questão, essa oportunidade que nós estamos vivendo hoje, né? A gente já recebeu uma série de convidados aqui no Urban View, arquitetos, pessoas que estão ligadas ao desenvolvimento urbano sustentável, e muito se falou em todos esses programas na questão do plano diretor, né? Disse que falta planejamento urbano, falta uma melhor integração entre iniciativa privada, poder público, justiça. Esse assunto ele vem beirando aqui o programa Urban View há bastante tempo. E agora a gente está vivendo um momento que é o momento que está sendo proposta a revisão do plano diretor que está atualmente em vigor na cidade de São Paulo. Então, antes de você falar dessa revisão em si, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo, basicamente em linhas gerais, o que vem a ser um plano diretor, como é que ele impacta a nossa vida na cidade? Olha, o plano diretor ele mudou de função depois do Estatuto da Cidade. Aliás, na verdade, ele foi redirecionado na Constituição. A nova Constituição, artigo 182, passou a dizer claramente para que servia o plano diretor, e o Estatuto da Cidade, a partir de 2001, ou seja, fazem 2 anos, ele passou a dizer o seguinte: o plano diretor ele tem que ordenar o crescimento da cidade, mas principalmente o plano diretor ele tem que identificar áreas na cidade, a função social da propriedade nessas áreas, indicar os instrumentos para os quais, do Estatuto da Cidade, que vão ser implementados nesse local. Então, grande parte dos instrumentos do Estatuto da Cidade só podem ser utilizados se indicado no plano diretor e nessas áreas indicadas. Então, ele é a base a partir da qual todos os outros instrumentos de gestão urbana eles começam. Isso é o que está previsto em lei. Então, você vai ter, por exemplo, a delimitação de uma área onde a questão é
A propriedade, a propriedade vai cumprir sua função social se for uma habitação de interesse social ou adequada à habitação de interesse social. Então, essa área você pode mobilizar uma série de instrumentos para isso. Uma outra área, a propriedade ela cumpre a sua função social se tiver um uso ambientalmente sustentável ou um uso compatível com tal. Então, o plano diretor ele vai delimitar essas áreas, indicar quais são as funções sociais e os instrumentos. A partir disso, que os outros instrumentos todos vão ser colocados em... Basicamente, então, o que você está nos colocando, assim, o plano diretor ele nos informa o que e aonde pode ser construído na cidade. Basicamente é isso. Nessa área aqui, são as famosas que sempre se fala Z1, Z2, zona mista, zona só estritamente residencial. Isso é a legislação de ocupação do solo. A legislação ordenadora do uso e da ocupação do solo, o zoneamento, ele é um dos instrumentos do plano diretor. Então, o plano diretor ele vai prever os instrumentos que vão ser feitos depois dele. É uma outra lei. O zoneamento é uma delas. Mas também outros instrumentos são os planos regionais. Você tem o plano de circulação e transporte, você tem os planos de bairro, você tem o planejamento de áreas verdes, parques, você tem o plano de habitação. Então, tem uma série de outros planos, inclusive o mais conhecido, que é o zoneamento. Muito bem. Eu gostaria que você contextualizasse um pouquinho por que esse plano diretor surgiu, como é que ele foi elaborado e de que forma a opinião pública participou desse processo. Do anterior, né? Você está certo. Isso. O plano diretor de São Paulo, esse plano diretor é vigente hoje, ele foi elaborado em 2002, logo em seguida, no ano seguinte da edição do Estatuto da Cidade. Então, ele foi pioneiro nisso. Só que ele foi previsto que uma duração de 4 anos. Ele deveria ser revisto em 2006 e não foi, por vários motivos. Então, hoje, a Prefeitura está tendo um esforço de fazer essa revisão. Então, bastante atrasado. Deixa eu uma perguntinha para a gente até trazer um pouco para a realidade aqui da gente, do pessoal que assiste o programa. Um plano diretor, que nem você falou que foi elaborado em 2001 e deveria ter sido revisado 4 anos depois. 2006. 2002, foi elaborado em 2002, deveria ter sido em 2006. Tá. Dê um exemplo concreto de um problema que essa falta de revisão traz, por exemplo, numa cidade como São Paulo. Olha, o principal problema que houve no plano diretor é a falta de continuidade administrativa. Aliás, o problema do planejamento é gestão. Se você planeja e não executa, o planejamento fica solto na realidade. O planejamento tem que ser um instrumento de gestão da cidade. Em empresas não se fala mais nem planejamento estratégico, fala em gestão estratégica. Então, o maior problema do plano diretor, desse plano diretor, dos planos em geral, é a implementação. Ou seja, é aquela história, no campo das ideias tudo cabe, né? Na hora de você colocar em prática a coisa... A maioria dos instrumentos dele não foi regulamentado. Instrumentos importantíssimos. Então, o maior problema desse plano diretor é o que não foi executado dele. Isso tem muito a ver com um problema de descontinuidade administrativa, ou seja, um plano diretor não é um plano de governo. O plano diretor é um plano da cidade. Agora, quando muda uma gestão, se a gestão seguinte identificar que aquele plano diretor que foi elaborado foi um plano de governo, ela simplesmente coloca de lado, não segue o que tinha naquele plano diretor, não continua a implementação dele, começa com outros planos, e essa descontinuidade administrativa é que leva a cidade a perder o seu planejamento. Mas ainda para entender, por exemplo, quem é que gera esse documento? Quem é que chega e fala assim, vamos fazer um plano diretor? Parte de quem é essa iniciativa? É parte da prefeitura da cidade de São Paulo? O Estatuto da Cidade diz que o plano diretor é uma responsabilidade do prefeito. O prefeito ou prefeitos, ele responde pessoalmente pelo plano diretor. Depois de 10 anos, o plano diretor, se não for refeito, o próprio prefeito responde por responsabilidade administrativa. Tá, então isso tem que ser uma iniciativa do prefeito da cidade. Ele vai lá e propõe um plano diretor para o município de acordo com as crenças que ele julga corretas, etc. e tal. Agora, esse plano é um decreto que é
colocado pelo prefeito ou o prefeito lança esse plano e isso vai para algum palco de discussão como a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal? Ele não pode ser feito segundo as crenças do prefeito. O Estatuto da Cidade prevê a gestão democrática da cidade. Então tem um capítulo inteiro do Estatuto da Cidade que diz que o plano diretor tem que ser, em todas as fases dele, ele tem que precisa de transparência, publicidade, todos os instrumentos de análise e de decisão têm que ser discutidos e tem que ser objeto de propaganda e tem que ser de conhecimento público. Conhecimento público. Então, se isso não ocorrer, não está garantido o processo de participação e gestão democrática. Então vamos lá. Então, e ele pode, na justiça, ser bloqueado, como muitos planos diretores municipais foram bloqueados por conta disso. Então, quer dizer, ele já é fruto de um processo de embate, de debate, de discussão com participação dos vários segmentos da sociedade, ao menos em tese. E se ele foi fruto desse consenso, vamos dizer assim, né? Desse debate amplo e é proposto finalmente pelo prefeito na sua forma final, por que ele não é, ele se descola da realidade? Por que ele não é colocado em prática? Bom, consenso você nunca vai ter, a cidade é um palco de conflitos. Você tem acordos, tem negociações, tem acordos. Agora, a descontinuidade está quando uma gestão não entende que aquilo é um plano da cidade, entende que aquilo é um plano do governo anterior. Então abandona simplesmente. Foi o que ocorreu com São Paulo. E não há nenhum tipo de penalização, quer dizer, existe um plano diretor vigente, foi fruto desse consenso, desse debate todo, é publicado e pode simplesmente uma administração pública simplesmente largar porque mudou a gestão? Pode. Ela vai responder por isso. Os eleitores podem não gostar disso. Mas a penalização é pela eleição, não por nenhum não tipo de órgão. Não existe nenhum instrumento que obrigue E não vai sofrer nenhuma sanção administrativa. Não vai. Não, esse é um problema. Esse é um problema. Temos um problema, Sadranazé. Tá certo. Então a gente pode citar uma série de instrumentos. Ele pode se pois essa era uma questão também, desafios nesse processo, né? A gente contextualizar um pouquinho desses desafios. Então, tem uma série de diretrizes importantíssimas do Congresso, que não foram cumpridas por conta disso, dessa falta de continuidade. Então, a falta de regulamentação das áreas de intervenção urbana. Então, você tem os projetos estratégicos. Dois principais projetos estratégicos são operações urbanas e as áreas de intervenções urbanas. A intervenção urbana é uma operação urbana de menor porte e que não envolve tantos objetivos. É mais focada num objetivo, geralmente, central. Essas áreas de intervenção urbana, chama AIU, estão previstas 900 AIUs em São Paulo, desde de fundos de vale, de córregos, favelas, invasões, tem vários tipos de AIU. Dessas 900, sabe quantas foram regulamentadas, implantadas, pelo menos regulamentadas? Nenhuma. De 900. Então isso acontece. E isso é muito grave para a cidade. Daí essa crítica generalizada da falta de planejamento da cidade, dos grandes centros urbanos para o seu crescimento? É mais que planejamento, é falta de gestão. Tornar isso um instrumento de gestão. Eu estou, como é que se fala, surpreso com essa história, porque, então, afinal de contas, a gente está aqui iniciando hoje, que é o que motivou aqui o nosso programa, a gente está iniciando esse tal de processo de revisão do atual plano diretor, ou seja, pelo que você está nos dizendo, então esse novo prefeito que aí está na cidade de São Paulo está propondo que esse plano seja revisto e começa-se de novo toda essa participação dos diversos segmentos da sociedade na discussão desse plano, né? É exatamente esse momento que a gente está vivendo agora? Ele não tem alternativas. Ou ele propõe, depois de 10 anos, se o prefeito não fizer uma revisão do plano diretor, ele responde pessoalmente por isso. Ele é responsabilizado. O Estatuto da Cidade responsabiliza ele. Então, ele é obrigado a fazer. Então, esse processo começou agora. Está tendo um andamento bastante ágil. Foi previsto ser implantado em 4 etapas. Uma primeira etapa era uma avaliação do plano diretor anterior, isso exposto para a comunidade em várias reuniões. Posteriormente, a segunda fase, que está terminando agora, está concluindo esse fim de semana, eu acho que é a última rodada, passando pelas prefeituras e várias comunidades, recolhendo propostas
Então, antes era discutindo uma avaliação, agora vou recolhendo propostas. A terceira fase, tudo isso vai ser sistematizado, e a quarta fase é a devolutiva, onde essas propostas todas vão ser sistematizadas, vão ser retornadas para a sociedade, uma série de encontros nas subprefeituras e alguns encontros temáticos com alguns grupos, para formar um projeto final que vai para a Câmara. E a Câmara aí faz novamente uma série de audiências públicas, vai fazer em todos os subprefeituras. Então esse processo ele passa pela Câmara Municipal? Sim, o plano diretor ele tem que ser aprovado como uma lei. É uma lei. Tem que ser aprovado na Prefeitura. Então, a lei que instituiu o plano diretor de São Paulo é de 2002. E essa lei, o planejamento da atual gestão é enviar até o fim do ano para a Câmara Municipal um novo projeto de lei. Curioso esse nosso país, né? Um prefeito é obrigado, né, sob pena de sofrer uma sanção administrativa aí, a renovar esse plano diretor depois de 10 anos. Aí ele tem um mandato de 4 anos, ele faz todo esse processo burocrático da revisão do plano, depois vai para a Câmara, depois discute. Depois de quase 4 anos, quando ele fica pronto, muda a administração e essa nova administração fala assim, não vou tocar esse plano diretor e ninguém obriga ninguém a fazer nada. Por isso que não dá para ser 4 anos. Essa gestão está tentando encaminhar e pôr na Câmara isso ainda esse ano, no primeiro ano da gestão. Se conseguisse aprovar, que é possível que não consiga aprovar ainda nesse ano, fica começando que vem, entra em processo você fazer a revisão de todos os instrumentos que eu falei que estão abaixo do diretor, previstos por ele, inclusive o zonamento. Revisão do zonamento, os planos regionais. O que você está querendo dizer é assim, depois que é aprovado o plano diretor, tem a revisão de tudo que vem abaixo dele. Tudo que vem abaixo dele e a regulamentação, que é uma quantidade muito grande de instrumentos que tem que ser regulamentados. Então, se você não faz isso com agilidade, logo no primeiro ano de gestão, você não consegue implantar isso. Você não tem nem instrumental para implantar isso. Então, por exemplo, a atual gestão fala do Arco do Futuro. Um projeto que está... Essa chave dele, tem que estar refletido no plano diretor. Esse Arco do Futuro, não basta fazer o plano diretor, você tem que fazer o novo zonamento, tem que fazer outras leis envolvidas, as operações urbanas têm que ser regulamentadas, e para que você comece a implantar isso, comece a fazer esses instrumentos funcionarem. Que vai levar anos para terem resultados. E você que é um especialista no mercado imobiliário, que conhece profundamente essa questão, você acha que é certo isso ou você acha que deveria ser feito de outra maneira? Como é que é feito no exterior, por exemplo? Não me parece que as grandes cidades mundiais, Paris, Nova York, têm essa balbúrdia, essa indecência que você está me citando, que é a elaboração de um plano diretor que vira uma peça de ficção burocrática, discutida extensamente por diversos segmentos da sociedade que no fim vai ter que ainda regulamentar, vai ter que entrar nesse cipoal de leis aí. Quer dizer, realmente vira uma peça de ficção que descasa, que nem você bem citou, o planejamento da gestão, né? Descasa o planejamento da realidade, da execução. Qual a tua visão sobre isso daí? Qual a tua crítica? Como você acha que deveria ser no Brasil e que exemplos você traz, que você vê em outras cidades bem-sucedidas no exterior? Olha, eu acho que o processo de discussão ele é trabalhoso, difícil, mas é preciso ser feito. Então você veja, quando foi feito o plano diretor, teve muito mais discussão que está tendo hoje, e em menos de um ano esse projeto estava na Câmara. Então você pode ter bastante discussão, e é um processo que é difícil, mas você pode cumprir um cronograma rígido e aprovar isso. Fora do Brasil, como é que isso acontece? Bom, tem muitos jeitos, muitos locais diferentes, mas é muito comum você ter uma continuidade administrativa. Tem países, inclusive, que o gestor municipal é contratado, é um profissional contratado pela comunidade. Então, a gestão é muito importante. Eu acho que o mais importante é as pessoas estarem participando desse processo e cobrando a continuidade dele. Ou seja, realmente transformar o plano diretor e essas peças todas em instrumento da comunidade. E isso só acontece na medida que a comunidade esteja participando do processo. Senão muda a gestão e a comunidade não cobra. Muito bem. Agora, João, segundo o urbanista Carlos Leite, que é autor do Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes, que inclusive já esteve aqui no Urbanville, a única regra para que essa reinvenção que a gente está conversando exista é um planejamento de curto, médio e longo prazo. A gente está indo por esse caminho? É isso que a gente está vivenciando nesse processo?
Depende dos instrumentos. Tem instrumentos que nós não regulamentamos nada. Por exemplo, o plano diretor previa um conjunto de operações urbanas, se não me engano, 13 operações urbanas. Dessas operações urbanas, nós temos em implantação 4 delas. A Operação Urbana Centro, que já existia antes do plano diretor, a Operação Urbana Água Espraiada, a Operação Urbana a sede já existia, Água Espraiada, Água Branca e Faria Lima. 2 delas, inclusive, foram regulamentadas ainda logo depois do plano diretor. A Faria Lima foi revista em 2004. E pronto, todas as outras operações urbanas, nenhuma única delas foi regulamentada. Então você veja, existe a continuidade do processo, o médio, curto, longo prazo está nos instrumentos. E esses instrumentos precisam ser colocados em prática. O plano de bairro. O plano de bairro é uma coisa de gestão que as pessoas teriam participação direta, estar envolvido no dia a dia, na discussão das pessoas junto com o próprio administrador da subprefeitura, subprefeito. Então, seria um instrumento de dia a dia. Isso não existe, nunca foi feito em São Paulo. Então, o médio, curto e longo prazo existe na medida que você operacionaliza, as pessoas aprendem a conviver com esses instrumentos, inclusive. Agora, você acredita que falta realmente um envolvimento das pessoas físicas, individuais e das pessoas reunidas sob suas representatividades, sobre suas associações e tal, na participação dessa questão? Porque, por exemplo, a prefeitura colocou no site dela, que eu retirei essa frase aqui, ela informa que a prefeitura, abre aspas, a prefeitura não pode definir o planejamento de uma cidade sozinha. Precisa contar com a participação de todos os cidadãos nas etapas de revisão. Pergunta a você, é possível a participação de qualquer cidadão, como afirma textualmente a prefeitura? Olha, eu acho que é um ponto dos mais polêmicos. Tem gestores que acham que não, ou que acham que isso vai ser um democratismo, que vai levar a grandes discussões infindas e que você não vai conseguir aprovar nada discutindo muito. Nós tivemos projetos que não foram em frente justamente porque faltou uma discussão. Então, eu acho que dá trabalho discutir, dá trabalho a participação, mas é o único jeito de fazer. E, pelo contrário, ele vai garantir maior continuidade posteriormente. Então, essa participação, ela é possível, teve bastante participação no primeiro plano diretor, nem todo administrador acha isso. Agora, eu acho que não tem muita alternativa de você querer atropelar o processo, porque é difícil discutir, acaba parando. Nós tivemos projetos em São Paulo que não foram em frente por falta de diálogo com a comunidade que estava sendo afetada. Muito bem, no programa Urbanville de hoje nós estamos conversando aqui com o arquiteto urbanista João Meyer sobre o tema de Plano Diretor de São Paulo. Sua revisão é uma oportunidade real de organizar melhor os espaços da cidade? E a Sandra me avisa aqui que tem a participação de um internauta, Sandra. Verdade, um abraço para Adriano Santos, ele tem uma questão interessante aqui. Ele pergunta o seguinte, Plano Diretor de São Paulo já tem a solução para o problema das enchentes? E eu acrescento o seguinte, é obrigação de um plano, é função de um plano diretor ter soluções para esse tipo de coisa? Muito bem. O plano diretor ele vai estabelecer uma série de objetivos, instrumentos, e essas coisas são todas interligadas. Então, quando você fala da macrodrenagem é um dos projetos que surge, detalhando um aspecto setorial, mas que não pode ser tratado, por isso que é plano diretor, a macrodrenagem não pode ser tratada separadamente das outras questões. Quais são as outras questões? Se nós vamos crescer continuar crescendo a população para a periferia, ocupando as encostas e as montanhas que ficam na periferia da cidade. As áreas mais planas nós já ocupamos. E fazendo essa ocupação, impermeabilizando o solo, nós vamos agravar o problema de drenagem. Então, a forma de ocupar, não existe maneira de você resolver drenagem só com grandes obras. O planejamento é muito importante. A questão da drenagem envolve também a localização da população, como é que você vai ocupar o solo. Então,
você não vai discutir macrodrenagem sem discutir o zoneamento, sem discutir os outros aspectos envolvidos, questões de transporte, etc. Então, essas questões estão interrelacionadas. O plano diretor tem que ver essa dimensão em que articula todos os planos setoriais. Então, o plano de drenagem ele só vai fazer sentido na medida que ele seja articulado com o plano diretor, que faça articulação entre os vários abordagens setoriais. Muito bem, eu conversando aqui com o nosso convidado antes de entrar no ar, ele traz dados aí muito interessantes sobre a questão do déficit habitacional aqui em São Paulo. Uma coisa é fato, nós vivemos numa cidade, né, e quem vive nos grandes centros urbanos, a gente estava comentando aqui que chega o número de habitantes do Brasil hoje que moram nos grandes centros urbanos, chega a 80% da população brasileira, ou seja, 80% dos habitantes desse país vivem num grande centro urbano e não no campo, né? Então, o fato é o seguinte, os centros urbanos estão se inchando. E o que a gente mais ouve as pessoas nos nossos meios, nas nossas conversas aí no bar, na padaria, no restaurante, no trabalho, é as pessoas reclamando do crescimento da cidade, do crescimento desordenado. A cidade vai parar, está cheia de carro, problema de segurança, constrói esse prédio um atrás do outro. E eu sei que você tem aí uma visão, você trouxe uns números interessantes para comentar com a gente, né, João? O senso comum coloca o seguinte: a cidade está nesse estado porque a especulação imobiliária acaba levando a uma ocupação desastrosa da cidade e tal. E que a produção de prédios acaba gerando muito tráfego. Caos urbano. E um caos urbano. Então, acho que precisa separar um pouco as partes aí. Tem especulação também, mas nem tudo é especulação. Então, vamos tentar entender os problemas, porque se você conseguir entender os problemas que estão envolvidos separadamente, a gente consegue fazer diagnósticos separados e evita grandes erros. Então, uma dessas questões que estão envolvidas aqui é a questão do adensamento. Ninguém quer morar perto de prédio. Então, o problema do caos da cidade são os prédios. Então, como se os prédios fossem construídos junto com as pessoas nascessem junto com os prédios. As pessoas, se não forem morar nesse prédio, vão morar em outro local. A questão é onde as pessoas vão morar. A grande pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: a cidade de São Paulo, com o plano diretor, sem plano diretor, com financiamento imobiliário, com Minha Casa Minha Vida, sem Minha Casa Minha Vida, com organização ou sem organização, ela forma 60 mil domicílios novos por ano, aproximadamente. Esses 60 mil domicílios, se a gente for eficiente, financiar e planejar, eles vão ser localizados em locais adequados. Se não fizermos isso, eles vão ser localizados dentro de rio, em costa, em local sujeito a deslizamento, áreas de risco. Embaixo da ponte. Então, esses 60 mil domicílios vão ser formados. A pergunta é, e na hora que o plano diretor pensa nos 10 anos, você pega o plano municipal de habitação, ele previa até 2024, ou seja, nos próximos 11 anos, a formação de 770 mil domicílios. Eles vão ser construídos com plano diretor, sem plano diretor. Porque é uma necessidade, ou seja, tem gente programada programada que vai precisar dessas casas. As pessoas vão casar, as pessoas vão formar seus domicílios, as pessoas vão separar. O camarada que está morando com a sogra e vai comprar uma casa e vai rifar a sogra, vai morar sozinho com a família dele. Os domicílios vão ser formados, 770 mil domicílios, até nos próximos 11 anos. A questão é, onde nós vamos colocar 770 mil domicílios? Mais do que 770, nós temos ainda 130 mil domicílios, 230 mil domicílios, que é o déficit acumulado. São aqueles domicílios que foram formados e que se localizaram de uma maneira tão inadequada que não tem jeito, precisa ser... nós vamos construir para eles. Favela não é um déficit que exige a construção. Uma favela, geralmente você pode fazer uma urbanização, regulariza, abre vias, põe infraestrutura, faz regularização da propriedade, dá auxílios para as pessoas. Favela não chega a ser uma demanda por novos domicílios, é uma inadequação. Domicílios inadequados, nós temos 900 mil domicílios inadequados.
fora de São Paulo, entre favelas e outras coisas. Mas o déficit, aquele que precisa de construção nova, área de risco, pessoas que convivem, são famílias que estão convivendo sem querer estar convivendo. Por exemplo, então, quando você fala desse déficit de 220 mil que existe hoje... 230 mil. 230 mil, perdão. Então são assim, são pessoas que, por exemplo, é o filho que casou e namora com a mãe e com o pai porque não conseguiu comprar uma casa. E às vezes a pessoa está morando com a mãe e com o pai porque quer. Mas os que não querem são 94 mil famílias que não querem. Que se você somar com as 130 e poucas unidades de pessoas que estão em áreas de risco, pessoas que estão em moradia com... Irregular? Não, moradias que estão congestionadas, muito pequenas, pelo menos famílias. As coisas que exigem construção de novos domicílios, nós vamos ter um total de 234 mil unidades. A gente pode dizer assim, hoje, se todas as pessoas morassem dignamente na cidade de São Paulo, a gente precisaria de 220, 230 mil imóveis novos, é isso, basicamente. Isso de déficit hoje. Ainda nos próximos 15 anos, ainda vai aumentar isso mais em 700 e tantos mil. Isso. Então nós estamos falando quase 1 milhão de moradias. 1 milhão de moradias. São Paulo precisa construir 1 milhão de moradias. A pergunta que tem que ser feita é aonde nós vamos colocar? Os movimentos de bairro são contra prédio, são contra a radicalização. Perfeito, todo mundo é contra prédio. Agora, a pergunta que tem que ser feita é se todos formos contra prédio, onde nós vamos colocar 1 milhão de moradias? Bom, nós podemos ir para a direção a Sorocaba, descer a serra, nós podemos ir em direção a Santos, descer a serra, nós podemos ir em direção a São José dos Campos, Jacareí, e passar a serra, nós podemos ir em direção a Jundiaí e atravessar a serra. Isso é uma maneira de resolver. É a melhor maneira de resolver? Tá, e aí não é nesse momento que entra um plano diretor justamente para dizer para onde essa cidade vai crescer e como ela vai crescer? Bom, justamente o plano diretor tem que perguntar, qual é a consequência dessa forma de crescimento? Se a gente for fazer casinha, construindo fora, sem adensar, sem fazer prédio, e construindo novos loteamentos fora da cidade, a necessidade que nós teríamos era de 126 quilômetros quadrados para ser urbanizado, para construir essas 1 milhão de unidades. 126 quilômetros quadrados, a cidade inteira tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados, sendo que a maior parte, grande parte disso é a área ambientalmente sensível. Então, a expansão disso para fora da cidade significa cair para a Grande São Paulo. A Grande São Paulo já tem uma necessidade, as necessidades da Grande São Paulo são gigantescas também, são maiores, muito maiores ainda. Significa que nós teríamos que ir para áreas ambientalmente sensíveis, ocupar área ambientalmente sensível, urbanizar áreas novas que envolveriam um investimento público enorme, de infraestrutura e tudo mais, envolveria as pessoas em morar muito longe do trabalho. Ou seja, se você for você arrumar uma casa, for comprar uma casa em Suzano, e você morava, vamos dizer, no Paris. Quando você mudar para Suzano, você não vai pedir demissão do emprego. Só que antes você levava 20 minutos para ir para o seu trabalho, e agora você vai levar mais de 1 hora. Pode levar 2 horas. E aí tem uma questão... Então o Pacto no Trânsito é gigantesco. E tem uma questão, acho que pertinente que a Sandra tem para fazer, que tem muito a ver com isso que você está colocando. Pois é, com relação a essa problemática realmente de onde colocar essas famílias, eu tenho visto que algumas famílias têm sim ainda resistência ao povoamento do centro. Como é que o plano diretor pode criar estratégias para minimizar essa realidade, essa resistência? O plano diretor de São Paulo, ele olhou a cidade e pensou o seguinte: nós não podemos deixar a cidade explodir para as áreas periféricas ambientalmente sensíveis. Vai ser um gasto enorme, um custo social gigantesco, essas pessoas vão ficar apartadas da cidade, um processo de segregação muito violento, sendo que nós temos infraestrutura que tem. Então, vamos deixar as pessoas aqui próximo do trabalho. E olhando o mapa da cidade, você pega, digita no Google, densidade de São Paulo, tem vários mapas de densidade, você vai ver que dos 96 distritos de São Paulo, 21 distritos
tem densidade menor do que 70 habitantes por hectare. 21 distritos. Desses 21 distritos, de mais baixa densidade de São Paulo, 12 distritos estão na beira do Tietê ou do Pinheiros, locais extremamente centrais. As menores densidades de São Paulo estão ao longo do Tietê e do Pinheiros. O plano diretor justamente previu utilizar essas áreas. Por que essas áreas têm densidade tão baixa? Para você ter uma ideia, a menor densidade de São Paulo, uma das menores densidades de São Paulo, é justamente o distrito da Barra Funda, que tem 26 habitantes por hectare. É menos de 1/10 do que a Boa Vista, do Bela Vista. Essa densidade muito baixa é porque essas áreas eram áreas industriais que foram abandonadas. As indústrias foram embora, nós ficamos com grandes terrenos. Então o plano diretor viu que nós temos áreas extremamente bem localizadas, com grande infraestrutura, ótimas condições de acesso, geralmente com o metrô passando perto, próximo de vias de excelentes acessos, próximo do emprego, é onde se concentra o emprego. A cidade de São Paulo está no centro, o que diminuiria muito os deslocamentos. Então, o plano diretor previu, vamos adensar, fazer as operações urbanas nessas áreas industriais. Só que, das 4 operações urbanas que estavam regulamentadas, nenhuma mais foi regulamentada. Então, não foi regulamentada a Diagonal Sul ao longo a operação urbana Diagonal Sul, pegaria Vila Carioca, região do Brás, Ipiranga, até aquele trecho industrial ao longo do estado. A Diagonal Norte pegaria ao longo da Anhanguera. Não foi feita aquela região da Vila Maria, Santana, Vila Guilherme. Não foi feito a operação urbana na região sul, que pegaria Jurubatuba. Não foi feita a operação urbana da Vila Sônia. Uma operação urbana fundamental da Vila Leopoldina, Jaguaré, não foi feita. Nós estamos consumindo os terrenos com um aproveitamento baixo. Onde a gente podia e deveria estar concentrando o adensamento, nós não estamos fazendo. Quer dizer, o que você está dizendo é que numa região como a Barra Funda, por exemplo, que já está sendo objeto de um grande movimento de renovação imobiliária, vamos chamar assim, saíram todas aquelas indústrias, aqueles galpões, e estão sendo lançados condomínios atrás de condomínios ali. Não é uma área que eu frequento, mas quando eu passo lá, me chama muita atenção a quantidade de... O mercado imobiliário percebe obviamente o mercado é rápido, né? Ele percebe essas oportunidades e vai lá e começa a revitalizar aquela área, e começa a surgir condomínio daqui, condomínio ali. O que você está querendo dizer é que, com um plano diretor bem feito, com uma revisão adequada dessa legislação toda, você poderia aproveitar ainda melhor aquela área. É isso? Sim. Você tem grandes terrenos ociosos, você tem grandes imóveis, grandes galpões que estão ociosos e que as pessoas poderiam estar morando lá. Morando próximo do trabalho, morando próximo de metrô, em que as pessoas poderiam ir a pé, poderiam pegar um transporte coletivo. E aí, quando uma associação de bairro fica realmente com bastante justeza, com receio de que vá adensar o seu bairro, construção de prédio, às vezes ela pode esquecer que é o seguinte: se essa população for morar mais longe, quando essas pessoas ficarem muito mais tempo no sistema viário, vai congestionar todo o sistema da cidade inteira. É muito melhor para a cidade se as pessoas morarem próximo do trabalho. Então, o adensamento, ele pode ou não ser ruim, ou pode ser benéfico, dependendo da maneira como ele for feito. O plano diretor vigente de São Paulo previu as operações urbanas, do adensamento ao longo dessa orla ferroviária. Essas áreas onde se previa essas operações urbanas e esse adensamento, a atual gestão pegou essas áreas que já estavam previstas no diretor e deu um nome. Em termos de marketing, eles chamaram de o Anel do Futuro. Né? Mas, enfim, o Anel do Futuro já estava no plano diretor. O plano diretor vigente já previa isso. Eu não vejo muita mudança. Dizer que a Barra Funda está com 26 habitantes por hectare, eu estou falando dados de 2010. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quer dizer, os atores, né, que estão envolvidos nessa questão do plano diretor. Então, a gente está vivendo uma revisão de plano diretor,
tem todos esses impactos que você vem colocando aqui ao longo do programa. E existem, obviamente, alguns atores que são mais interessados, que conhecem mais o tema e que se envolvem mais profundamente nesse tema. Dentro do meu pouco conhecimento no assunto, eu posso dizer com certeza que o mercado imobiliário é um deles. Né? Então, eu pergunto a você o seguinte, quem são os atores que mais influenciam e mais têm peso nessa história do plano diretor de São Paulo? É o poder público, com certeza, a prefeitura, mercado imobiliário, quem mais? Bom, nós todos, acho que principalmente nós, cada cidadão, cada um de nós. Mas eu digo de forma organizada, sistematizada. É comum você dizer que o mercado imobiliário não está produzindo habitação para a população. Então, por exemplo, coisas que se acusam no mercado imobiliário. Então, você pega, por exemplo, foi feito um grande loteamento, nós estamos fazendo, está sendo feito lá na Barra Funda, no maior terreno que havia dentro do centro expandido, tem 250 mil metros quadrados, está sendo feito um grande projeto pela Tecnisa, lá da Jardim Perdizes, né? Esse projeto prevê cerca de mais de 1.800 unidades. Mais de 1.800 unidades. Então tem gente que se escandaliza, puxa vida, 1.800 unidades, que impacto urbano. Bom, o impacto urbano de você deixar 250 mil metros quadrados ocioso é muito grande. Deixar isso ocioso seria especulativo. Uma área super central, e essas 1.800 unidades estariam sendo construídas em um local muito mais distante. A grande questão que se pode perguntar, e é outra, é por que se constrói habitações de no mínimo 600, 800 mil reais? Enquanto você precisaria estar construindo habitações para a classe média, você poderia estar construindo habitações, inclusive populares. Então, por que as incorporadoras não fazem esse tipo de produção? Né? Então, aí a questão volta de novo para a gente, porque a gente não está criando as condições e direcionando elas para que faça essa produção. Se a legislação fosse diferente, esse projeto não teria esse perfil. Só de renda muito alta. A gente teria que estar produzindo, porque de 1 milhão de unidades que nós precisamos construir nos próximos 11 anos, nós temos 83% delas para a população até 10 salários mínimos. Você citou o exemplo da Barra Funda aí, a Sandra tem uma pergunta de um internauta que toca justamente nesse assunto. É uma questão bem interessante que eu recebi do Leonardo. Ele diz o seguinte, no caso específico da Barra Funda, o adensamento habitacional ameaçaria a oferta de empregos na área, com a saída de indústrias e empresas ainda operantes e com a implantação no seu lugar de condomínios verticais fechados, monofuncionais? Ali na Barra Funda, você tem na Barra Funda e no entorno da Barra Funda, você tem uma quantidade muito grande de empregos. Hoje, menos industriais, principalmente do setor de serviços. Então, e ali está se produzindo imóveis para o setor de serviços. Então, o que você menos tem lá hoje é empregos industriais. Ou a maioria do emprego industrial saiu de lá. E os empregos industriais, eles não estão indo embora. Os empregos industriais estão descentralizando, estão se localizando na periferia da Grande São Paulo. Os empregos industriais que estavam nessas áreas, eles foram para uma raia de uns 100 quilômetros no entorno de São Paulo. Alguns próximos, na Grande São Paulo mesmo. Nós estamos conversando aqui hoje com o arquiteto e urbanista João Maier. Nosso programa já está quase que chegando ao fim. A gente vai ver o resultado da enquete já. A Sandra está atualizando aí os resultados da enquete. E eu queria terminar esse nosso bate-papo com o João Maier, lembrando que ele coordena um MBA de Desenvolvimento Imobiliário na FUPAM, que é a Fundação para Pesquisa em Arquitetura e Ambiente, que pertence à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAUSP. Quando você esteve aqui no Urbanville da outra vez, João, você falou um pouquinho, na época, eu acho que vocês, não sei se vocês tinham acabado de lançar, agora não me recordo ao certo, esse MBA de Desenvolvimento Imobiliário, que busca formar profissionais mais qualificados para lidar com o mercado imobiliário, né? Ou seja, o objetivo deles são profissionais que já estão atuantes no mercado imobiliário, em seus diversos atores aí, né? Construtoras, incorporadoras, bancos, etc. e tal. E esse MBA se propõe então a dar
um suporte, digamos, de conhecimento para que esse profissional... Dá uma rápida pincelada para a gente como é que está esse MBA hoje, como é que está a busca por vagas, o interesse, quantas turmas já foram formadas, enfim, uma visão geral aí. A realidade, quando a gente conversou naquela época, era muito diferente. Naquela época, o mercado imobiliário estava explodindo e faltava profissional qualificado de toda forma. Então, as empresas estavam contratando pessoas sem a qualificação, inclusive, necessária por falta de mão de obra. A realidade é completamente diferente hoje. Hoje, as empresas se reestruturaram, enxugaram sua atividade, não tem mais aquela demanda enorme por profissionais contratando qualquer tipo de profissional. Hoje, o profissional, as empresas precisam de um profissional qualificado. Então, é fundamental a qualificação de mão de obra, a qualificação de pessoas. Existem alguns MBA em São Paulo, poucos, mas existem alguns na área imobiliária. Tem 2 deles que são mais voltados para a área de negócios, que são muito fortes na área de finanças. Você pega o da FIA, pega o da Poli, muito forte na área de finanças e área de negócios. O MBA da FUPAM, ele tem uma outra concepção, ele é um MBA voltado para o desenvolvimento imobiliário. Então, é botar de pé os projetos, onde você tem os aspectos de finanças, tanto de alavancagem financeira, mas a questão da análise de mercado é muito importante, um foco bastante grande, inclusive em empresas como a Urban Systems e outras empresas que fazem esse tipo de produto. A análise de mercado é muito importante, a gente leva em consideração o processo de desenvolvimento imobiliário, as etapas, a operação dos empreendimentos imobiliários depois de pronto, que é uma questão extremamente importante para as empresas e para os investidores. Tem toda uma discussão. As questões regulatórias, as questões de certificação, que hoje são muito graves. Na aprovação do projeto, nós temos toda uma área, um módulo voltado para essas questões. Então, é uma concepção do MBA mais voltado para uma outra realidade. E principalmente o MBA, que como ele não está vinculado a uma unidade de ensino, uma faculdade, ele não tem um objetivo de lucro. Então, ele, com 90 aulas, 360 horas, com 90 aulas, nós temos mais 50 professores. Com isso, a gente pode convidar e trazer para dar aula quem está desenvolvendo aquilo que é o assunto da aula no momento no mercado. Nós podemos trazer CEO de empresas, nós podemos trazer diretores de empresas que não poderiam dar um curso, uma disciplina, um outro MBA. Então, é um foco diferente de outros cursos, e nós estamos na 10ª turma. 10ª turma já, que beleza. Quem tiver interessado, João, quiser mais informações sobre o MBA de Desenvolvimento Imobiliário que você coordena na FUPAM, pesquisa, tem o endereço do site? Sim, você pode colocar fupam.org.br e lá você vai encontrar esse fupam.org.br. A FUPAM é a Fundação para o Desenvolvimento Ambiental, é uma fundação ligada aos professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Muito bem. Então, nós vamos agora pedir para a Sandra colocar para a gente o resultado da enquete. Estou até curioso aqui de saber. Nós estamos perguntando hoje, você sabe que qualquer cidadão pode participar da revisão do Plano Diretor de São Paulo? Sandra, quais são as respostas? Pois foi de lavada, hein? Olha que legal. A pergunta era, você sabe que qualquer cidadão pode participar da revisão do Plano Diretor de São Paulo? 0% disseram sim e desejo ou vou participar, ou seja, 0 pessoas sim e ninguém vai participar. 15% disseram sim, mas não sei como participar. E a maioria, 85%, diz não tinham conhecimento. Quer dizer que realmente o plano diretor parece, pela nossa enquete aí, sinaliza ser uma discussão para iniciados e não para a população como um todo. Então, entra no site da Prefeitura, você digita no Google Gestão Urbana, Prefeitura de São Paulo, e você vai entrar num site onde você vai ter acesso a todo o processo, o calendário,
todos os documentos já foram produzidos, diagnósticos, está tudo lá. Inclusive o calendário onde tem as reuniões, para você poder participar a partir de agora. Maravilha. Esta edição do programa UrbanView, que você está assistindo aqui ao vivo, tem outras maneiras também de você assistir e compartilhar com quem você acha que vai gostar. Então a Sandra vai dar para vocês aqui as dicas de como assistir o nosso programa. Vamos lá, então lembrando alguns canais do UrbanView para você conhecer. Se você perdeu algum trecho do programa de hoje, a versão na íntegra já vai estar disponível mais um ou 2 dias no nosso canal do YouTube. Então, youtube.com/urbansystems. E no iTunes, é só procurar pelo canal Urban Systems. Você também consegue acessar um compacto com os melhores momentos do programa no YouTube e no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Lembrando também o nosso Twitter, twitter.com/urban_systems e o nosso Facebook, facebook.com/urbansystems. E no LinkedIn também, para quem gosta de LinkedIn, também a gente tem LinkedIn. Agora, a gente já está aqui fazendo o nosso programa ao vivo hoje, já preparando o programa da semana que vem. Então, eu vou pedir para a Sandra contar para vocês quem é o nosso convidado da próxima semana. Bom, na próxima edição, o programa UrbanView vai conversar com Maurício Costa, que é presidente da Atitude Digital, para falar sobre a conexão da comunicação digital com empresas e seus investidores. Bom, então é na próxima quarta-feira, dia 31, às 17 horas, aqui na UTV. A gente se vê lá. Muito bem. Nós conversamos hoje aqui no UrbanView com João Meyer, arquiteto urbanista, membro da coordenação do curso de desenvolvimento imobiliário da FUPAM, sobre várias questões, mas sendo a principal plano diretor de São Paulo. João, agradeço muito sua presença no UrbanView. Muito obrigado. Muito obrigado novamente. Então tá ótimo. Nós nos vemos então na quarta-feira que vem, às 17 horas, aqui na UTV, no programa UrbanView. Até lá.